Vamos dar início aqui ao nosso último painel do evento, a tradicional entrevista com autoridades. Temos aqui o presidente Alexandre Barreto de Souza, superintendente-geral Alexandre Cordeiro Macedo e o secretário João Manuel Pinho de Mello, na CEPRAC. Queria só repetir aqui um registro que eu fiz na abertura, já que alguns não puderam estar presentes, que é o agradecimento e a disposição ao diálogo que o CAD e a CEPRAC têm demonstrado com o IBRAC, e isso é refletido na presença de quase todo o tribunal. Tivemos apenas um dos conselheiros que motivadamente não conseguiu estar presente, assim como também da superintendência geral. Tivemos não apenas o próprio superintendente, mas também adjunto, chefe de gabinete, vários coordenadores, participando de painéis e também dos debates na audiência. Isso certamente enriquece muito o nosso evento e nós gostaríamos de só reiterar esse agradecimento, essa disponibilidade para conversar com a gente. Nesse sentido, até a gente, a Leonor e eu, preparamos algumas perguntas que seriam abordadas aqui nesse painel, encaminhamos apenas com antecedência para eles, apenas para eles poderem se preparar com números e estatísticas e informações, mas não houve absolutamente nenhum pedido de reformulação. Então, esse também acho que é mais um ponto que deve ser ressaltado, essa abertura plena para o diálogo conosco. Antes de fazer a primeira pergunta, a gente queria também fazer um reconhecimento, né, e das inúmeras realizações que CAD e CEPRAC tiveram ao longo deste ano, desde o nosso último encontro no ano passado, e o reconhecimento nacional e internacional obtido, refletido também na recente manutenção das 4 estrelas pela Global Competition Review e a manutenção do CAD entre as top 10 agências do mundo. Bom, começando agora e fazendo a primeira pergunta para o presidente Barreto, quando conversamos pouco tempo depois do senhor assumir o cargo, o presidente indicou que uma das prioridades, das frentes de trabalho, seria estabelecer protocolos de cooperação com outras instituições. Já nesse primeiro ciclo, um grande número de convênios, acordos, protocolos de cooperação com outras entidades, agências, ministérios públicos, foram firmados pelo CAD, e nós gostaríamos agora, se você puder, fazer um balanço desse trabalho, incluindo também, se possível, indicar casos concretos em que essa parceria com outras entidades foi colocada em prática e gerou frutos. E também, se puder apontar o que mais está por vir nessa frente de trabalho e se há algo já entabulado, como já foi noticiado, e era algo que você mesmo tinha indicado que seria um dos eixos, uma cooperação com outros órgãos de controle e combate à corrupção. Obrigado. Perfeito, Márcio. Inicialmente, quero agradecer o IBRAC pela oportunidade que tivemos, todo o CAD, de vir aqui, participar dos debates, conversar, trocar experiências. Como já disse, mais de uma oportunidade, essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada em fóruns como esse, de maneira republicana, transparente, eu acho que tem muito a contribuir para o nosso país e é um modelo que, sem dúvida, pode e deve ser replicado por outras agências de governo. Parabenizar também pela organização do evento. A qualidade dos painéis esse ano foi fantástica, na seleção dos temas, na seleção dos moderadores, dos debatedores, a profundidade com que houve essa discussão realmente, não diria surpreendeu, porque a gente já esperava um padrão alto de qualidade em face da comissão organizadora. Mas fantástico, parabéns. Mas, sem dúvida, eu lembro há um ano atrás, quando a gente esteve aqui conversando, e essa oportunidade dessa conversa, que tradicionalmente encerra o Congresso, ela é fantástica, porque, ao mesmo tempo que
segue uma tradição do CAD de transparência, de demonstrar para a sociedade, para a comunidade, o que temos feito, o nosso pensamento, nossos projetos. É também uma forma de prestação de contas do Conselho, e de uma forma bastante republicana perante toda a comunidade que acompanha diuturnamente o que o CAD faz. Eu enfatizei, no ano passado, que um dos eixos, dois grandes eixos que eu considerava fundamentais para seguir um caminho de sucesso que o CAD vem trilhando ao longo dos últimos anos, construído por pessoas fantásticas que passaram pelo Conselho, e que, para permitir o incremento da nossa capacidade investigativa e julgadora, passavam por duas questões fundamentais: dotar o CAD de recursos necessários para atingir esses meios e atuar em coordenação cada vez maior com outros órgãos de controle. O CAD tem suas limitações, e deve ter. Somos poucos, valorosos, mas poucos, e um país imenso para ser acompanhado. Então, é mais que necessário, é fundamental que atuemos em rede, em parceria com outros órgãos, com as agências reguladoras, com ministérios públicos, com outros órgãos que investigam o mesmo arcabouço ou arcabouço relacionado com questões que relacionamos. E, nessa linha, sim, tem sido uma dos eixos condutores do nosso trabalho, a aproximação com outros órgãos. Nessa linha, o CAD assinou, nesse um ano, desde a última reunião, 23 outros acordos de cooperação. Com o Ministério Público, tínhamos 9 acordos de cooperação firmados, passamos a 19 acordos de cooperação firmados. A Superintendência Geral, aproveitando para pegar carona nas respostas que o Alexandre vai dar, tem atuado ativamente com o Ministério Público Federal em trocas de experiências, em realização de treinamentos, capacitando o Ministério Público em diversos estados para poder investigar questões relativas a cartéis e infrações de maneira geral. Além disso, outros instrumentos de cooperação foram implementados e com resultados bastante positivos. Tivemos a aproximação com o INPI, resolvendo algumas questões de anos que vinham pendentes. Tivemos aproximação com a CEPRAC, importantíssimo enfatizar essa questão, um trabalho nosso junto com o João Manuel. Já havíamos identificado, desde as nossas primeiras conversas, a necessidade de uma coordenação maior entre a CEPRAC, o Ministério da Fazenda e o CAD, a fim de promover de maneira mais eficiente e efetiva a advocacia da concorrência no Brasil. E temos caminhado no sentido de uma atuação conjunta em alguns temas, e já temos esses temas alguns temas em andamento. Destacaria também a nossa parceria com o Banco Central. Essa foi muito especial, foi um dos pontos que eu apontei aqui ano passado como sendo um dos nós a serem desatados na questão do antitrust no Brasil. Em outubro, a nossa conversa. Em fevereiro, assinamos um memorando de entendimentos com o Banco Central. Agora, nesse momento, encontra-se em consulta pública um ato normativo conjunto do CAD e do Banco Central. E, além disso, tivemos resultados concretos da nossa aproximação com o Banco Central. Caso Itaú XP, já julgado pelo CAD, muito embora possa parecer que tenha havido falta de coordenação entre os órgãos, não, muito pelo contrário. Muito embora o início da análise do caso tenha ocorrido antes da assinatura do nosso memorando de entendimentos, ao longo de toda a instrução do processo no CAD e no Banco Central, houve troca de informação intensa entre os dois órgãos. E, se analisarmos as decisões que foram tomadas por ambas as autoridades, são muito próximas, muito próximas. E são muito próximas não por acaso, foram muito próximas, fruto dessa coordenação entre ambas as instituições. A gente espera que seja consolidado esse ambiente de aproximação com o Banco Central, em face da publicação desse ato conjunto, do dia a dia dos trabalhos e da votação do projeto de lei, que agora está na Câmara. Foi um outro resultado concreto da nossa aproximação, a partir do momento que fomos juntos ao Senado, Banco Central e CAD, para levar uma proposta de redação para um projeto que se encontrava para disciplinar essa questão. Conseguimos, no espaço de um mês, aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos, passar pela CCJ, em uma semana, passar pela CCJ e ao plenário. Eu estava presente no plenário no dia da votação,
Era um projeto de lei complementar, portanto, precisava de maioria absoluta, e tivemos 47 votos de senadores favoráveis à medida e nenhum contra. Hoje, o projeto na Câmara, já em conversas com a mesa diretora da Câmara, a gente conseguiu que o projeto seja apreciado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, e temos a expectativa que seja aprovado, não sei se eu posso dizer até o final desse ano, porque o tempo é curto e a agenda é longa, mas em boas condições de caminhar. Para finalizar, Márcio, o ponto que, e nisso faço meia-culpa, o ponto que ficou pendente foi uma aproximação com outros órgãos de controle no que diz respeito a tratamento de acordos de leniência. Isso foi um trabalho que houve tentativas, em face de uma série de razões, dado que essa discussão envolve diversos órgãos. A gente não conseguiu avançar da maneira como conseguiríamos avançar, mas, de qualquer forma, não houve impacto algum em nosso programa de leniência. As questões relativas a cartéis continuam muito claro para o mercado, para a comunidade, que o CAD é o órgão adequado para a proposição e a negociação desse tipo de acordo, mesmo nos casos de cartéis em licitações públicas. Eu diria que a nossa estratégia mudou ao longo desse ano, reconhecendo as dificuldades em ter um acordo amplo, e a gente partiu para negociações específicas órgão a órgão. A gente já tem uma relação muito boa com o Ministério Público Federal, permanece, e a gente deve ter, ao longo do ano de 2019, acordos específicos com o Tribunal de Contas, com o CGU, trazendo mais segurança jurídica para esse instrumento. Perfeito, obrigado. Acho que do nosso lado, né, do lado dos representantes das empresas, sem dúvida que quanto mais houver coordenação entre os órgãos do governo, mais segurança jurídica nós teremos e mais eficiência no serviço público. Até numa conversa que nós tivemos numa outra oportunidade, você mencionou o problema de competências cruzadas, onde talvez, em alguns momentos, vai ter duas entidades tentando aplicar a lei para uma mesma situação de forma conflituosa ou contraditória, ou sem uma coordenação, e, ao mesmo tempo, corre o risco de ter alguma área em que você tem uma sombra e nenhuma das duas entidades vai cuidar. Exatamente. Nesse ponto é bom reforçar, eu acho que todo mundo aqui nessa sala tinha um receio muito grande, talvez ainda tenha um receio muito grande em relação às nossas leniências, né? Então, acho que é um pouco o que a gente aprendeu nos últimos 18 anos, se a gente pode assim dizer. E aí, essa coordenação sempre foi algo para a gente muito dolorosa e muito que a gente realmente acompanhou esse ano com muita preocupação. Mas são boas notícias, então, talvez. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o superintendente geral. No ano passado, nesse mesmo painel, você tinha acabado de assumir a superintendência e estava realmente tentando entender e tomando pé ali da situação. Num contexto difícil, até porque a gente já sabia que tinha muitos acordos em negociação, sendo negociados, outras condutas difíceis ali. E a gente queria lhe ouvir um pouco sobre o seu balanço, os planos para o futuro. Enfim, fica à vontade, estamos entre amigos, abra o seu coração. Sem exageros. Bom, eu sei que a gente está entre amigos, mas eu vou procurar abrir meu coração na medida do possível aqui. Eu sei que nesse momento a gente sempre... a hora que eu vim andando para cá, conversando com algumas pessoas, uns falavam assim, qual é a bomba que você vai soltar? Eu falei, não vou falar nada demais, gente. Vou só falar de dados estatísticos. Bom, eu queria agradecer a oportunidade... Primeiro, parabenizar a organização pelo evento, como sempre, de altíssima qualidade. Esse ano a gente teve, inclusive, uma participação boa da comunidade internacional, a gente teve evento aqui do BRICS, isso foi muito importante, reuniões bilaterais com o pessoal da Rússia, isso foi bem bacana. Um ponto que eu achei que não foi tão bacana quanto o ano passado, e aí eu queria parabenizar o Caminati, foi a festa de ontem. No ano passado. Explicou, ano passado tinha orçamento, eram 25 anos, isso. Esse ano diferente. Não, e eu descobri também que o problema foi do Ademir até. Então a gente vai ter uma conversa, Ademir, na segunda-feira, viu? Exatamente. Bom, Leonor, é isso mesmo. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui depois de um ano de ter tomado posse lá na SG.
Eu lembro que, quando eu cheguei aqui no ano passado, foi uma mudança muito radical, até sob o ponto de vista da atividade que a gente exerce no Conselho e na Superintendência. Lá tem uma intensidade maior em relação à quantidade de atividade que se faz e a abrangência em relação à própria matéria, né? Porque você acaba vendo uma série de outras coisas que você não vê no tribunal, como os acordos de leniência no momento da negociação, algumas decisões que têm que ser tomadas ali sobre aceitar ou não a leniência, qual seria o padrão de prova disso, como agir em determinadas situações, ou até mesmo as decisões de abrir ou não determinadas investigações, em que momento fechá-las, como aprofundar as investigações, as buscas e apreensões. Isso são coisas que a gente não vê no Conselho. Então, lógico, há um ano atrás, quando eu entrei na Superintendência, eu tinha uma série de dúvidas em relação a isso e como seriam o procedimento para cada uma dessas situações e a preocupação de manter o nível que existia dos meus antecessores, o Ragazzo e o Eduardo Frade, que está aqui, tanto na qualidade das decisões, do trabalho que a SG vinha fazendo, e também tentar, evidentemente, evoluir naquilo que fosse possível. Uma das preocupações que eu tive era realmente participar das buscas e apreensões, que eu queria entender quais eram as dificuldades que os servidores passavam, fui em algumas delas, pude ver em loco como funcionam as preocupações, o que acontecia, quais eram os problemas que a gente tinha, as situações diferentes, e aí tomar a decisão ali na hora. Acho que isso deu uma visão geral, até mesmo do início de um processo, para você, depois, lá na frente, conseguir entender como é que ele veio se formando para a gente chegar numa nota técnica de condenação ou de arquivamento. Isso é muito importante, conhecer todo esse processo, né? E hoje, depois de um ano, a gente percebe que o CAD continuou sendo o CAD. O CAD continuou sendo essa ilha que é diferente na administração pública, que a gente tem tanto orgulho, não só como servidor do CAD, mas da comunidade de uma maneira geral. Quando a gente fala que trabalha no CAD, acho que isso é uma coisa importante, todo mundo tem orgulho de dizer isso. Isso é uma coisa que foi construída ao longo dos anos, ao longo de muitos anos. Eu percebo que isso está sendo mantido, e o que isso era um desafio muito grande por conta da barra que foi colocada lá em cima. E a gente tem alguns dados estatísticos interessantes para mostrar, né? Como o tempo, por exemplo, de ato de concentração na Superintendência Geral deu uma diminuída, a gente manteve a média, diminuímos um pouquinho, a gente tinha uma média de atos ordinários, atos de concentração, de 84 dias, agora em 2018 caiu para 69, para rito sumário caiu de 14,8 para 13,7, então são dados importantes. A forma como a gente tem feito com as denúncias de consumação de ato de concentração, né, antes da decisão do CAD, os casos de APAC, isso, a gente mudou o fluxo disso, a gente conseguiu eliminar o estoque. Então, a quantidade que entra, justamente a quantidade que sai, a gente tem dado uma resposta muito rápida para a sociedade. As denúncias também têm sido tratadas de uma maneira muito criteriosa, mas também muito rápida. Muitas vezes a gente responde as denúncias em uma semana, e o volume é enorme. Hoje, para se ter uma ideia, a gente tem um estoque, sem contar os APACs, a gente tem um estoque de 250 casos no CAD aberto, sendo 76 de conduta unilateral e indução de conduta comercial uniforme, 137 de cartel, o que dá um total de conduta, de uma maneira geral, de 213, mais aproximadamente 35 casos de AC abertos. Isso daria aí por volta de 250 casos no CAD, né? Então, a gente tem algumas perguntas que a gente vai acabar respondendo no decorrer, aí, que a gente vai falar especificamente das estatísticas de cartel, das estatísticas de unilateral, vamos falar um pouquinho de leniência, mas eu acho que o balanço é positivo. Eu acho que a gente passou por um ano difícil, um ano de eleição, um ano de muita incerteza no cenário político e econômico brasileiro, em que eu acho que o CAD permaneceu inabalado nessa história, e eu acho que a tendência para os próximos anos, as perspectivas também são muito boas, em função da estrutura institucional
que o CAD tem e que foi construído a várias mãos ao longo dos anos. Então, acho que, para esse primeiro momento, acho que esse é o balanço geral. Queria fazer uma pergunta agora para o secretário João Manuel. A CEPRAC foi criada agora no início do ano e já teve bastante trabalho feito. Se você puder fazer um balanço desse primeiro início e essa transição de CEAI para CEPRAC. Obrigado, Márcio. De novo, agradeço ao IBRAC o convite. É uma honra e uma grande oportunidade aqui para falar com esse público muito seleto a respeito do que o ex-ministro Meirelles e agora o ministro Guardia acreditam ser um projeto importante para a atuação do Ministério da Fazenda no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e para além. Deixa eu começar. Eu acho que neste grupo, né, eu imagino que, fazendo aqui o meu data mais de 90% deve ser contra a mudança de nome, de CEAI para CEPRAC. Eu sou a favor. O ministro Meirelles foi muito incisivo. Por quê? Só dar um pouco de contexto, um breve contexto histórico. A CEAI tinha acabado. Ela tinha sido fundida com a Secretaria de Política Econômica na administração logo anterior à do ex-ministro Meirelles. E o ex-ministro Meirelles e também o ministro Guardia compartilham de um diagnóstico a respeito da economia brasileira, que nós temos todos os nossos problemas fiscais, eles são graves, se a gente não resolver, a gente morre, não é? Só que, no longo prazo, o nosso problema é um problema de falta perene de crescimento por falta perene de crescimento da produtividade. E o ex-ministro Meirelles e também o ministro Guardia compartilham do diagnóstico que nossa falta de produtividade, evidentemente, você não consegue construir o desempenho pífio de produtividade que o Brasil teve nos últimos 30 anos com só um suspeito. São vários. Um deles, e certamente muito importante, é a falta de concorrência nos nossos mercados. A ideia do ministro Meirelles foi: esse assunto é importante demais, e eu quero criar aqui uma secretaria que seja, se demorará, um modelo para um embrião do que já existe em outros países de maneira muito bem sucedida, do embrião de uma comissão da produtividade. De fato, o mandato da CEAI, o legal, se for olhar, da antiga CEAI, agora da CEPRAC, é muito parecido com o mandato original da Comissão da Produtividade Australiana. Então, por isso, aliar promoção da produtividade e advocacia da concorrência. Na verdade, não é para diminuir o papel de advocacia da concorrência, pelo contrário, é para aumentar o seu perfil e colocá-lo dentro da agenda crucial de longo prazo do país, que é o aumento de produtividade. Por isso a troca de nome e por isso o ex-ministro Meirelles escolheu dar um perfil muito mais alto para a advocacia da concorrência dentro do Ministério da Fazenda. Como balanço, evidentemente, fazer balanço tem uma questão de prestação de contas e, haverá o meu viés, porque sob meu comando. Eu acho que não só a CEPRAC, mas aí em atuação conjunta com não só o resto do Ministério da Fazenda, mas a equipe econômica e o governo, de modo geral, acho que a gente tem muito a mostrar. Na agenda legislativa, nós entregamos em assuntos que são diretamente ligados à advocacia da concorrência e produtividade, nós entregamos o começo da normalização do mercado de crédito brasileiro, taxa de longo prazo, que substitui a taxa de juros de longo prazo na remuneração do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é usado como funding do BNDES.
de primeira ordem para a produtividade do país a longo prazo e para a indução da concorrência, sim, no mercado de intermediação financeira no Brasil. Cadastro positivo, cujo substitutivo já foi aprovado na Câmara Federal, depois de ter passado no Senado. Falta entregar ainda a votação dos destaques, mas o substitutivo já foi aprovado, é uma questão de tempo. Política pública no âmbito legislativo, que foi feita com a participação muito ativa do Ministério da Fazenda, com a ajuda do CAD também, na defesa da legislação, por ser extremamente pró-competitiva. E política feita, inclusive, contra parte do que eu considero o sistema brasileiro de defesa do consumidor, que deveria ser, de maneira geral, nós todos, mas a defesa do consumidor, inclusive com oposição deles, coisa que eu nunca entendi. Sigo sem entender. Duplicata eletrônica, recentemente aprovada no Senado Federal, vai à sanção. Outra legislação extremamente importante para dar mais concorrência e mais segurança ao desconto de duplicata, que é um dos meios de financiamento mais importantes que as empresas têm no Brasil. Eu vou parar por aqui, só na agenda legislativa, por enquanto. Nós temos Open Skies, a atuação do Ministério da Fazenda, que subiu o perfil, subiu para o nível de ministro, inclusive, no que se refere à defesa de legislação pró-competitiva. A CEPRAC, ela nasce como uma herdeira da SEAI, mas também da Assessoria Especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda. É a ideia de que, na verdade, a advocacia da concorrência nunca esteve num perfil tão alto dentro do Ministério quanto o que foi escolhido pelo ex-ministro Meirelles e mantido pelo ministro Guarda. Muito obrigada. Bom, minha próxima pergunta vai para o presidente. A gente queria entender um pouquinho do ponto de vista internacional, aí falando de ICN, OCDE, inclusive nós temos aqui a presença de vários colegas da comunidade antitruste internacional e, sobretudo, latino-americana. A gente queria entender um pouco como está essa colaboração, se o CAD tem alguma perspectiva de atuar ainda em maior protagonismo, talvez. A gente vê legislações novas aí surgirem em toda a América Latina e a gente queria ouvir um pouco. Eu não vou procurar ser bem assertivo nessa resposta. O Cordeiro havia mencionado antes que a barra que a gente encontrou, ele encontrou na superintendência, no tribunal, todos nós, quando chegamos, é muito alta. Eu diria que na área internacional é ainda mais alta. O CAD vem realizando um trabalho de excelência, é reconhecido, como o Márcio bem mencionou, no ranking da DCR como uma das top 10 no mundo, isso já há vários anos. Pelo 6º ano consecutivo, tivemos a 4ª estrela no ranking da DCR. Pelo 2º ano consecutivo, fomos escolhidos a melhor agência antitrust das Américas, um feito inédito em 2 anos, pela 4ª vez num espaço muito curto de tempo. Tivemos o prêmio também de melhor iniciativa em soft law, também ganhou esse ano. Isso acompanhado de vários prêmios no passado. Então, assim, a barra é altíssima, mas continuando o excelente trabalho que vinha sendo feito, a gente veio nessa linha, a gente tem alguns bons resultados a demonstrar também. Na questão da OCDE, eu considero hoje a nossa prioridade no cenário internacional. Apresentamos, em dezembro do ano passado, o nosso pedido de acesso como membro permanente do Comitê de Concorrência, numa manobra articulada com o Ministério de Relações Exteriores. O pedido foi aceito, processado, está em análise. O Brasil passa hoje por um processo de peer review pela OCDE. Acredito que vários dos presentes tenham sido entrevistados pela delegação da OCDE nesse processo. Em novembro, agora, na próxima reunião, no Global Competition Forum, teremos a conclusão do processo de peer review. Teremos como que uma sabatina de membros do Conselho acerca dos resultados que foram encontrados nesse processo. E em junho do ano que vem, muito provavelmente, a comissão delibera sobre a nossa entrada definitiva no Comitê de Concorrência. A gente tem uma expectativa bastante positiva nesse cenário.
Na ICN, a nossa participação continua bastante ativa. O Brasil é parte do steering group da ICN, co-chair do working group em cartel. Temos participado de maneira bastante efetiva com contribuições. Nesse aspecto, vou roubar uma informação que o Cordeiro tinha ficado de passar, mas está muito no contexto aqui. A gente apresentou uma proposta para a realização do próximo Cartel Workshop em 2019, e houve, por parte da ICN, a decisão de que será realizada no Brasil. Então, em outubro do ano que vem, deveremos realizar no Brasil. Ainda conversamos sobre em qual cidade será realizada. Leonor sugeriu Poços de Caldas, a gente está considerando essa possibilidade. Mas fica já o aviso para toda a comunidade, mais uma vitória para o CAD. Teremos o Cartel Workshop realizado no Brasil no ano que vem. Na linha ainda, voltando ao OCDE, também apresentamos a proposta para que a reunião da OCDE sobre concorrência no âmbito da América Latina seja realizada no Brasil, e será realizada no Brasil em 2020. A gente pode conversar no ano que vem. Então, no âmbito do BRICS, também temos uma atuação bastante ativa, inclusive agradecer ao IBRAC pela disponibilidade em adaptar a agenda para que pudéssemos realizar a primeira reunião do grupo de trabalho dos países que compõem o BRICS sobre economia digital, um trabalho bastante importante que está sendo desenvolvido e que a gente pretende entregar no ano que vem. Tivemos, ao longo desse ano, também a nossa adesão ao programa Compal, uma atuação mais ativa nas Nações Unidas. Realizamos, agora, no mês de outubro, o congresso da Compal, que reuniu vários países, várias autoridades da concorrência latino-americanas em Brasília, para conversas bastante produtivas. E, para finalizar, Leonor, além de todas essas iniciativas em fóruns multilaterais, também temos investido em cooperação bilateral, para além da que o CAD já tradicionalmente realiza. Para exemplificar, somos hoje a terceira autoridade que mais troca informações com a comunidade europeia. Tivemos diversos casos em que essa cooperação rendeu frutos práticos bastante positivos. O caso Bayer-Monsanto, por exemplo, é um case de sucesso em termos de troca de informação entre autoridades. Isso é reconhecido por todas, diversas autoridades, e o Brasil foi parte ativa nesse processo. E a gente vai investir também nessa relação peer-to-peer, nessa relação bilateral, principalmente com os países da América Latina. Iremos inaugurar um programa de cooperação mais efetiva, no sentido de encaminhar técnicos do CAD para que possamos dividir a nossa experiência com países que estão em processo de construção. E vemos esse fenômeno agora na América Latina, vários países construindo. A Argentina está agora com uma lei nova, muito inspirada na lei brasileira. Paraguai, idem, diversos países da América Central, idem. Então, acredito que podemos, devemos, é nossa responsabilidade colaborar com os nossos vizinhos para ajudar no fortalecimento institucional da região. Perfeito. Só fazer, na verdade, um registro que é um prestígio para o IBRAC. Nós sentimos prestigiados de poder sediar esse encontro do BRICS, e que certamente enriquece o nosso evento. Superintendente, se você puder falar um pouco sobre essa frente de trabalho relacionada a combate a cartéis, olhando puramente para números, parece que teve uma redução de investigações iniciadas e também concluídas com o encaminhamento dos processos para o tribunal. A gente queria ouvir um pouco qual é o planejamento da superintendência em relação a isso. Alô, desculpa. Obrigado pela pergunta, Márcio. Realmente, se a gente olhar friamente os números absolutos, a gente percebe que teve uma queda, de uma maneira geral, na parte de investigação de cartel, mas não por conta do arrefecimento ou do enforcement que o CAD tem em relação a isso. Ao contrário. A gente, analisando o ano de 2018 com os anos anteriores, primeiro a gente tem que lembrar que nós estamos ainda, final de outubro, a gente tem 2 meses para acontecer, e geralmente os últimos 2 meses do ano as coisas acontecem com uma intensidade maior. Isso é mais ou menos a bomba que eu falei que não ia soltar, mas já estou soltando. A gente deve ter um aumento significativo no número de casos, especialmente um monte de abertura de prazo lá pelo dia 23 de dezembro, mais ou menos.
Cancelem as férias. Já ganhou a simpatia. Sei que é isso, já ganhei a simpatia de todo mundo agora, né? Não, mas fora a brincadeira, é isso mesmo. A gente teve um ano de eleição, as coisas acontecem mais. Gente, é brincadeira. A gente vai ver. A gente teve um ano de eleição. Ano de eleição as coisas acontecem mais devagar mesmo. Mas o número engana muito mais do que a gente imagina. Eu atribuo essa diferença nos números simplesmente a um fator claro que todo mundo conhece, que é a Lava Jato. Em 2017 teve um boom de casos da Lava Jato, um aumento significativo. Para vocês terem uma ideia, dos 37 inquéritos instaurados, 37 inquéritos abertos em 2017, 19 são da Lava Jato. Então, se você excluir os números da Lava Jato do ano passado, nós estamos exatamente no mesmo padrão, já em outubro. Aí tem uma análise que é importante se fazer, que é comparar o Brasil com as outras jurisdições. A gente está muito na frente em relação à quantidade de casos, à quantidade de coisas abertas, especialmente em relação à leniência. E a gente, se der tempo, a gente vê um pouquinho lá na frente. Então, essa comparação é importante. E a outra análise que dá para se fazer também é a análise não em relação a 2017 e 2018 até dezembro, mas dos últimos 12 meses. Por exemplo, de outubro de 2017 a outubro de 2018. E aí tem um dado interessante, foram 45 processos instaurados. O fluxo é esse, 45 entrando e 45 saindo, exatamente. São exatamente iguais. Então, a gente tem a mesma média e o mesmo volume do ano passado até agora, tirando os casos da Lava Jato, e possivelmente com um aumento para os próximos 2 meses. Aí. Se você considerar ainda o que demonstra que não teve um arrefecimento nas investigações, se você considerar a quantidade de leniência que está sendo assinada, também excluindo as questões da Lava Jato, nos últimos 12 meses a gente já tem o mesmo padrão, e busca e apreensão, até agora, a gente já igualou a do ano passado, com a possibilidade de aumentar até o final do ano. Até dezembro. A gente tem um estoque em cartel, como eu disse para vocês, de 82 PAs, 36 IAs e 19 PPs. Os TCCs, a gente tem um número menor até agora, nesse período do ano, em relação a 2017, mas, considerando os próximos 2 meses, inclusive com os casos da Lava Jato, a gente deve manter a mesma média em relação a números e superar de maneira significativa o volume de recursos arrecadado no ano passado, né? Algumas questões importantes foram também discutidas no CAD em relação às teses firmadas, como o arquivamento de pessoas físicas estrangeiras que não puderam ser localizadas, por questões, evidentemente, de eficiência, economicidade, né, e melhor alocação dos recursos públicos. Aprimoramento, esses são 2 casos que a gente teve que são bem interessantes no ano passado. Um estava no Conselho, inclusive, e agora outro na ESG. A gente deu uma aprimorada na tese, que é a tese de conluio e fraude em licitação na participação de fabricante e fornecedor. Também, em relação às questões de cartéis, a gente tem o guia de licitações de cartéis, que é um guia que deve ser publicado em breve, com orientações para detecção e prevenção desses cartéis, né, principalmente para entes licitantes. E aí a gente vem tratando de critérios de investigação, dos critérios de investigação da análise do CAD, né, a orientação geral para pregoeiro, de como identificar um conluio, e aí também um manualzinho de como investigar isso. A gente tem pela frente, em relação a cartel, evidentemente que não cessa aí os desafios para a Lava Jato, né? A gente teve, em 2018, uma quantidade de negociação muito grande, e aí a dificuldade inerente a isso, né? São muitos casos, você tentar alinhar todos os casos, seguir o mesmo padrão para negociação, metodologia para base de cálculo,
tentar customizar para o caso concreto, mas sem diferenciar de um padrão mínimo geral do que acontece em todos os casos, o valor de contribuição, descontos que podem ser concedidos em função da colaboração, em função da existência de compliance, em função de já terem negociado com outras instituições, reparação de danos, isso a gente comentou no primeiro painel aqui. Então, todas essas são situações que acontecem na prática e no dia a dia e que a gente vai aprendendo no decorrer do trabalho e aí, evidentemente, evoluindo não só nas normas que o CAD, nos manuais, nas normas que a gente acaba fazendo, mas principalmente no caso a caso e nas decisões que a gente tem que tomar, porque ali não adianta a gente ficar no mundo das ideias, no final do dia o que vocês querem, o que a sociedade quer, é uma decisão que resolva um problema anticompetitivo e dê uma resposta geral para a sociedade. É isso que a gente tem que fazer. Então, muito cuidado ao analisar os números de maneira fria, porque número dá para você trabalhar de tudo que é jeito, né? Então, acho que a gente tem que dizer, nós estamos falando o número de quem em relação a que período, e aí comparar os iguais e os iguais, né? Ano passado foi atípico em função da Lava Jato, se você tira os dados da Lava Jato. Esse ano a gente está igualzinho ao ano passado, até em outubro, com essa possibilidade ainda de ter esses dados melhorados até dezembro desse ano. Muito obrigada. João, pelo menos a minha impressão de Brasília, Esplanada dos Ministérios, é que 2018 foi um pouco uma guerra de ministérios, em que talvez ali você tinha uma transição muito grande, de talvez um governo que precisava se estruturar, e com alguma frequência, o IBRAC tem várias frentes, a gente tem uma frente legislativa muito ativa, a gente tem uma frente de defesa comercial, uma frente consumidor, e eu acho que com muita frequência, mérito totalmente de vocês, e a gente vi alguém falando, quando ninguém sabe a resposta, pergunta para a CEPRAC. Tá? E eu queria entender, acho que isso é uma forma de parabenizá-los pelo trabalho e pelo alcance aí que vocês conseguiram mobilizar nesse ano. A gente queria te ouvir em termos de efetividade, o que vocês têm sentido como mais efetivo em termos de advocacia, aí, fechando para a concorrência. Publicação de pareceres, que foi um forte, assessoria ao ministro, assessoria nos bastidores, como fazer os respectivos entes conversarem ali onde vocês estão. Bom, mas obrigado pelo elogio. Todos os instrumentos são importantes, igualmente, e nós usamos todos eles. Eu vou citar alguns exemplos, porque eles têm substância e são ilustrativos. Nós escolhemos, eu vou começar pelo mais novo, do ponto de vista do que tradicionalmente o Ministério da Fazenda usava, que é a intervenção como amigo da corte. Nós fizemos várias, cujo impacto foi mensurável, inclusive em decisões. Acho que tiveram mais divulgação foram a intervenção na venda de cerveja nas praias e no Carnaval, uma intervenção como amigo da corte, uma intervenção importante em aplicativo de mobilidade urbana no âmbito do STF. Mas a que eu gosto mais é uma recente que nós fizemos, e outra intervenção, mas a que eu gosto mais, acho que é mais importante, e olhando para frente do ponto de vista concorrencial, é o mercado mais delicado e sobre o qual a gente tem mais dificuldade de pensar, que foi a intervenção que nós fizemos em aplicativos de educação financeira / plataformas de intermediação financeira, o caso Guia Bolso num litígio com um grande banco. Este é um caso que toca o coração de Open Banking, conversa diretamente com o novo arcabouço de proteção de privacidade de dados, a nova Lei Geral de Privacidade de Dados, e que tem implicações concorrenciais evidentes. Eu estou convencido de que a gente pode ter uma diferença de diagnóstico a respeito das causas para o desempenho aquém do que nós podemos entregar dos
das taxas de juros ao consumidor e às empresas no Brasil. Sempre tem vários suspeitos. Se poder de mercado é um deles, a tecnologia vai resolver. O nosso papel é garantir que seja mais cedo do que mais tarde. E é por isso que este caso é absolutamente crucial para a intermediação financeira no Brasil. A atuação legislativa é outro instrumento que foi muito usado, não vou repetir. Nós temos o instrumento por mandato em alguns conselhos do governo e órgãos. Eu queria citar, eu não posso deixar de citar a nossa atuação que o Ministério da Fazenda teve. Quando eu digo Ministério da Fazenda aqui, porque não é só CEPRAC, por exemplo, nesse caso é CEPRAC e Secretaria de Assuntos Internacionais, no âmbito da CAMEX. Acho que talvez alguns de vocês estivessem aqui ontem na discussão. Nós mudamos um pouco a narrativa da defesa comercial e principalmente com o que ocorreu no caso do aço do laminado a quente. E após aquele, eu acho que ficou cada vez mais claro que o interesse público ia ter um papel mais proeminente. Agora, dentro do arcabouço de governança que há, nós temos várias atuações, assim, bastidor, não sei se é bastidor ou formulação de política pública. Eu queria citar três, na verdade. O decreto da subvenção dos combustíveis. Tem uma construção atrás para que a subvenção saísse. Eu não vou fazer julgamento de valor a respeito da necessidade ou não de fazer a subvenção, da otimalidade, da frequência do ajuste dos combustíveis. Decidiu-se na subvenção. O nosso papel era garantir que ela fosse neutra e que ela não discriminasse a importação. E nós conseguimos isso no decreto de subvenção. Nós revisamos bastante a política de conteúdo local em óleo e gás. Nós, quando eu digo fazenda, com a atuação, governo de maneira geral, reconhecer também em tudo isso o papel crucial do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, muita ajuda do CAD também, mas eu estou falando mais como fazenda aqui, cujos efeitos são totalmente evidentes. Voltaram os leilões, voltou o interesse por exploração de petróleo e gás no Brasil, porque nós colocamos um pouco de racionalidade na política de conteúdo local. E, por fim, a nossa atuação na reformulação do regime automotivo. Rota 2030. Saiu o parecer, que votou na comissão mista, uma coisa que, evidentemente, não é totalmente surpreendente que o que saia, ainda não é o que saiu do Legislativo, mas sai uma coisa diferente. Eu não vou entrar no mérito do que foi colocado ali do ponto de vista de isenção fiscal, mais ou menos. Do ponto de vista dos efeitos anticompetitivos que havia no Inovar Alto e que foram objeto de uma condenação no âmbito da Organização Mundial do Comércio, o Rota 2030 tirou todos. Já não há mais discriminação entre importados e domésticos, além daquela que já é colocada por uma tarifa de importação de 35%. O Inovar Alto era, além daquilo, com política de conteúdo local e incentivo ao processo produtivo básico no Brasil, os tais PPBs. Isso foi condenado e nós tiramos. Esse é o tipo de atuação. Evidentemente que a gente espera, e a construção institucional que o ex-ministro Meirelles escolheu, o ministro Guarda continuou, foi para que haja solidez institucional para que continue na próxima administração. Perfeito. Agora uma pergunta para o presidente. Do ponto de vista administrativo, nós enxergamos que um grande feito foi conseguir esse aumento substantivo no orçamento do órgão. Agora, por outro lado, a gente, do lado da iniciativa privada, tem dificuldade em saber o que isso se reflete na prática, sabendo dos enormes trâmites e entraves burocráticos que se tem no gasto dos recursos públicos. Se você puder explicar um pouco o que tem sido feito e se isso pode ser visto a longo prazo, se esse comprometimento do governo com orçamento maior
do CAD é algo que pode ser de longo prazo e que já dá para fazer planos dentro do CAD pensando no uso desses recursos. Ótimo, Márcio. Curioso, ontem eu conversava com o nosso ex-procurador-chefe, Vitor Rufino, e ele me dizia, Alexandre, talvez quem não tenha feito parte da administração pública, quem não entende da dificuldade de você ter essa briga no orçamento, não tenha percebido quão grande foi essa vitória para o CAD. E nós estávamos, Márcio, em 2017, exatamente no ano da minha entrada, numa situação crítica, talvez não percebida pela comunidade, mas crítica. O CAD esteve a ponto de ser despejado do prédio onde está agora, por falta de recursos para pagar o aluguel. E, fruto, obviamente, da crise fiscal pela qual o país se apresenta, e uma utilização muito eficiente de recursos que sempre caracterizou o CAD. Agora, o que acontece sem críticas específicas a órgão algum, mas eu considero que há muito espaço para uma maior eficiência, uma maior qualidade no gasto público. Há muito recurso mal utilizado. E quando temos um cenário de crise e há necessidade de corte, geralmente temos cortes lineares. Eu gosto de fazer a comparação de um lutador de sumô e um maratonista. Se corta-se 15% do peso de um lutador de sumô, ele continua gordo. Se corta 15% do peso do maratonista, ele morre. E o CAD tinha esse corpo de maratonista e estava em situação de crise financeira. Então, através de um trabalho difícil, árduo, mas, ao mesmo tempo, uma briga boa de se lutar, porque o CAD tem excelentes resultados a serem demonstrados, o CAD retorna para a sociedade um benefício muito maior do que o recurso que a sociedade investe no CAD. A gente conseguiu, sim, o aumento do orçamento para o ano 2018 da ordem de 85%. Foi uma vitória fantástica. E, obviamente, a nossa expectativa é que esse patamar se mantenha ao longo dos próximos anos. Para o orçamento desse ano, já tivemos a manutenção do nosso orçamento nos mesmos termos desse ano. Então, eleva-se o patamar de investimento no âmbito do CAD, a gente pretende que isso se mantenha. Nosso compromisso era aplicar esses recursos de maneira direta em mais ferramentas de investigação e na capacitação do nosso pessoal. Investimento feito esse ano maciço em compra de equipamentos e sistemas de informática, inteligência, para estruturar ainda mais a nossa área de TI, o nosso projeto Cérebro, e a gente pretende que esse investimento retorne em curto, médio prazo em um maior número de investigações conduzidas no âmbito do CAD, melhor dizendo, um tratamento diferenciado das informações que nós temos, isso permitiria uma investigação mais efetiva. E também não deixar de citar que temos feito investimento maciço na capacitação do nosso pessoal. O CAD é um órgão fantástico, isso fruto do trabalho de toda a comunidade, mas o que é o CAD, afinal? O CAD não é o prédio, o CAD não é os planos, o CAD não é a lei, o CAD são as pessoas que o compõem. Esse é o nosso principal ativo, e daí o nosso compromisso em investir maciçamente em nossos servidores. Então, esse ano conseguimos ter uma multiplicação de 7 vezes nos valores que tivemos em capacitação nos anos anteriores, em comparação com esse ano. Iniciamos em cooperação com a Fundação Getúlio Vargas, um novo curso de pós-graduação em Direito Econômico e Defesa da Concorrência. Eu e o Alexandre, a gente tem planos para o ano que vem, ter um plano similar, um curso similar, porém de um nível mais alto, com universidades no exterior, além de diversos outros eventos de capacitação. Eu acredito que esse é o caminho para que possamos manter o padrão de qualidade pelo qual o CAD tem se notabilizado nos últimos anos. Isso. Obrigada. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui para o Alexandre, para o superintendente. No ano passado, é bom que tudo que a gente fala aqui fica no YouTube, então, ano que vem a gente revê para ter certeza que a gente não está esquecendo nada. No que se refere, no ano passado, você colocou que existia um intuito grande da superintendência em se focar em condutas unilaterais, né, e deixar um pouquinho, talvez, ou dar mais ensejo às condutas unilaterais. Já foi possível verificar alguma mudança nesse approach ou no sentido de investimentos nessa área, como anunciado no ano passado? Bom, eu acho que isso é visível, assim. Eu vou, se não for visível, eu vou mostrar os números para vocês. Eu acho que realmente a gente conseguiu
não estamos no nível que a gente quer ainda, mas a gente já melhorou. Bom, a gente sabe que conduta unilateral é um problema, porque é difícil de detectar, é difícil de condenar, é regra da razão, e a gente tem uma estrutura dentro do CAD que muitas vezes não favorece isso. E o que é a estrutura? Da coordenação 1 a 5, ela cuida de ato de concentração e conduta unilateral. Ato de concentração é prioridade, então tudo que entra no CAD de ato de concentração, a gente tem que fazer primeiro. E conduta unilateral, muitas vezes a gente começa a tocar o processo, entra o ato de concentração, a gente tem que parar a conduta unilateral para fazer o ato de concentração, porque tem prazo. Além de toda a dificuldade que se tem de investigar e processar uma conduta lateral e chegar numa decisão final. Então, isso já nos dá uma dificuldade muito maior para esse tipo de conduta do que em comparação com o cartel, que você tem 3 coordenações específicas para isso, e pelo fato de ser ilícito per se, você não precisa estar mergulhando tanto em relação aos efeitos. Então, a gente sempre percebeu isso de uma maneira muito clara. E eu lembro que 1 ano atrás, é verdade mesmo, está lá gravado, a ideia era tentar melhorar a questão das condutas unilaterais, porque isso não era uma demanda só do CAD, isso era uma demanda de todos vocês. Eu ouvi isso de muita gente. E aí, o que nós vamos fazer com conduta unilateral? O que nós vamos fazer? Eu falei, eu não sei ainda, estou chegando, mas eu estou tentando, vou ver que a ideia é realmente cuidar disso com mais carinho. E eu acho que foi feito, tem alguns dados importantes em relação a isso. Por exemplo, os acordos em conduta unilateral, quem já foi negociar acordo em conduta unilateral lá tem percebido que a gente tem exigido a contribuição, porque o próprio tribunal já sinalizou isso em diversas vezes, de que não necessariamente uma conduta de cartel ela vai ser sempre mais gravosa do que uma conduta unilateral. Tem alguns votos, o conselheiro João Paulo fala isso já há algum tempo, inclusive em vários dos seus votos ele coloca, dá o exemplo de um cartel que acontece em um ano específico, uma conduta unilateral que vem acontecendo ao longo dos anos, possivelmente essa é mais gravosa, e aí existe uma discussão sobre a alíquota da conduta unilateral em relação à do cartel. A jurisprudência do CAD é que, em regra, a gente utiliza até 5% para conduta unilateral e de 5% a 12% para cartel sensível e para cartel difuso e de 12% a 20% para cartel clássico, né? Então, a gente consegue perceber que a gente ainda está no patamar de 5%, não sei se em algum momento nessa gestão ou nas próximas isso deve mudar essa relação de jurisprudência em relação às alíquotas, mas a gente consegue perceber que dentro desse range de 5%, a ESG tem tentado levantar um pouquinho a barra, e aí a ideia é justamente demonstrando que nos acordos a gente tem exigido contribuição pecuniária. A gente consegue perceber também que... Não, é lógico que essa contribuição pecuniária vai depender da fase processual, se é em PP, IA, PA, né, e dentre outras variáveis. A gente teve um caso recentemente em que foi a maior contribuição absoluta em relação a um acordo feito em IA, que foi os casos do sistema de pagamentos, que é o TCC da Cielo e da rede Redcare /Itaú. A gente tem também, em termos de alíquota, uma alíquota significativa em um caso de conduta unilateral, que é o caso da B3, que também foi um acordo importante nessa área. A gente abriu 3 casos envolvendo mercado financeiro, casos importantes, como da criptomoedas, Nubank e Guia Bolso, são casos que, inclusive, endereçam muito a preocupação do João Manuel. A gente tem um número de dados que a gente vai mostrar agora na estatística, que até hoje, o dado de hoje já é bem superior ao que a gente ia fazer em 2017. Por exemplo, em conduta comercial uniforme, a gente tem 18 condutas... Bom, veja, em conduta unilateral, desconsiderando conduta comercial uniforme, a gente vai ter... Espera aí, deixa eu só mudar aqui. Instaurados
Em 2017, a gente tem 28. Até agora, em 2018, a gente tem 42. Em conduta comercial uniforme, os dados se equivalem. Isso de instauração. Se a gente for para a conclusão, a gente tem uma diferença de 27 para 42. Então, é um número expressivo que demonstra que realmente teve um aumento, não só no número de denúncias, acho que muito em função do que eu disse e da tendência que a gente disse que teria nesse ano, quando a gente disse isso no ano passado, mas na abertura de PP, a gente saiu de um patamar de 5 para 20, a gente saiu em IA, acho que possivelmente porque não chegou ainda nessa fase de investigação, abrimos 3 IAs e 4 PAs em função disso, com 17 denúncias contra 12 denúncias. Então, são dados expressivos e que demonstram que, em termos de conduta unilateral, o CAD tem realmente se preocupado com esse tipo de ilícito. Essa comparação fica ainda maior quando você faz em relação ao período da gestão, não em relação ao ano de 2017 e em relação a 2018. Você pega outubro de 17 e outubro de 18, isso aumenta ainda de maneira significativa, e aí a gente vai ter aproximadamente, no total, entre conduta comercial uniforme e conduta unilateral, por volta de 66, 67 casos concluídos contra 68 instaurados. Bom, agora a gente queria abrir para pergunta. Não, pessoal, alguém tem que fazer alguma pergunta, não é possível. A Antes gente disso, tem posso fazer um monte aqui. comentário, Leonardo? Pode. Queria aqui parabenizar especialmente o presidente Alexandre Barreto. Conseguir um aumento de orçamento de 85% na situação fiscal que nós estamos é uma vitória incrível. Eu gostaria... Eu sei que não é exatamente o tema aqui, mas só para contextualizá-los, por que eu disse isso? Hoje, no Orçamento Federal, 92% das despesas são obrigatórias. Folha de pagamento, previdência, grosso modo. 8% são discricionárias. CAD está na discricionária. Se nós não resolvermos a trajetória das obrigatórias, dado o teto do gasto, e eu, honestamente, pessoalmente, duvido que alguém tenha intenção de retirá-lo, porque eu acho que o custo se mostraria muito rapidamente, o ajuste teria que ser feito na discricionária. Então, acho que a discussão de orçamento vai ser uma discussão cada vez mais presente, e, à luz disso, de fato, é uma conquista tremenda garantir essa parte do orçamento para a atuação do órgão, e eu concordo com a importância em garantir o funcionamento do órgão. Legal, João, obrigado. Só um pequeno comentário, e era um argumento que eu sempre utilizava, tanto com a Fazenda, o Planejamento, o Congresso, nessa negociação de orçamento. E, como eu mencionei, o retorno que a gente tem em função do trabalho que é feito pelo CAD é fantástico. Agora, obviamente, temos diversos órgãos que vão ter o mesmo argumento. Eu tenho um número que expressa isso muito bem do ponto de vista fiscal. Para cada, números de 2018, para cada real que é investido no CAD, a gente consegue retornar R$10 para a sociedade, do ponto de vista fiscal. Tivemos, ao longo dos últimos anos, bilhões de reais recolhidos efetivamente ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. O número de 2018, considerando que estamos em outubro ainda, é da ordem de 320 milhões. Brevemente, a gente deve ter TCCs sendo analisados pelo tribunal, que irão aumentar significativamente esse número. Então, o argumento utilizado, que o investimento que é realizado no CAD retorna para a sociedade, ele é válido, inclusive do ponto de vista fiscal. Então, eu tenho a convicção que são recursos que estão bem alocados. Enquanto... Alô? Bom dia, primeiramente, obrigado. Flávio do Itaú.
A minha pergunta vai para o... Primeiramente, parabéns pelo seminário, de muita qualidade. Minha pergunta vai para o presidente. Na visão de jurisdicionado, o que faltou para que, nessa interação com o Banco Central, ficasse... Já foi excelente, a gente já atingiu um patamar muito grande para evitar o que era o grande medo do empresariado, que é decisões divergentes, mas o que faltou para que se tivesse uma pitadinha prática, que é, por exemplo, acabar com o duplo balcão, que foi o grande passo que deu na Lei 12.529 e que o setor financeiro continua com um duplo balcão entre Bacen e CAD para análise de atos de concentração. Obrigado. Flávio, legal a pergunta. Obviamente, o acordo foi formulado com o Banco Central no sentido de buscar uma atuação coordenada entre os órgãos, até para reduzir custos de transação do setor privado quando busca uma decisão desses órgãos, mas, obviamente, há que se conformar o nosso acordo à legislação vigente. E, conforme a legislação vigente, a ideia de um balcão único é inviável. Então, há que se ter a notificação nas duas autarquias, nas duas agências, e uma análise conjunta. Como, de resto, ocorre em vários outros setores regulados, telecomunicações, energia e diversos outros. O que podemos fazer para reduzir os custos das partes envolvidas é atuar de maneira coordenada. E, nesse caminho, vai o ato conjunto que, ora, está em consulta pública. A gente pensa em possibilidades de trocas de informações na requisição de informações, para que não haja overlap, para que não haja redundância. Eu acho que essa é uma forma de reduzir essa questão de ausência de um balcão único. Aliás, a gente tem procurado fazer isso com outras diversas agências, há necessidade, até em função da crise fiscal que vivemos, como o João bem apontou, de algo que a gente verifica no dia a dia, de uma extrema ineficiência do setor público, há uma necessidade enorme de que atuemos de forma coordenada para reduzir o custo daqueles que buscam o Estado, buscam o governo por uma solução. Quando alguém faz uma pergunta, só um comentário rápido. Além de ser comum aos setores regulados, a de concentração, setor financeiro, os valores envolvidos, eu não creio que esse seja o custo de primeira ordem. O custo de primeira ordem é falta de coordenação. Perfeito. Fazer uma pergunta para o superintendente. Se a gente olha historicamente o número de atos de concentração e das decisões do CAD, a gente vê um pico de reprovações, incluindo não apenas aquelas decisões do próprio CAD, mas também os casos em que as partes decidiram abandonar a operação a partir da preocupação que foi apontada pelo CAD. E a questão que se coloca, e vem sendo colocada por muitos, será que o CAD está mais rigoroso agora em relação a fusões e aquisições, ou se é apenas uma circunstância, uma conjunção de circunstâncias que levou a esse pico? Essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder, né? Porque eu acho que todo caso, acho que não tem um padrão assim. Agora o CAD está mais rigoroso, a gente vai não aceitar determinado nível de concentração. Não é isso. O guia deixa claro que cada caso tem que ser analisado de maneira específica e única. Então, eu não consigo fazer uma comparação com os anos anteriores e dizer que o CAD está mais ou menos rigoroso em relação aos atos de concentração. Eu não consigo dizer isso. Eu acho que teve uma situação no ano passado em que realmente eram 3 casos difíceis e que aconteceram na sequência. E, portanto, todo mundo ficou, agora o CAD vai reprovar tudo que chegar aí. E não é isso. Se você pegar os dados de 2018, ao contrário, a gente teve até agora 285 atos de concentração e apenas 2 casos impugnados, sendo que um foi reprovado e outro teve uma desistência. Então, acho que os dados mostram que não é isso. Foi um caso específico em relação ao ano passado, foi uma situação específica e que, evidentemente, voltou para o padrão normal histórico dos últimos anos do CAD. O que o CAD se preocupa não é reprovar e aprovar a operação. Isso não está na agenda do CAD. A gente não tem meta para aprovar nem meta para reprovar. O que está na agenda do CAD é a defesa da concorrência.
Se o caso tiver que ser reprovado, e aí, para isso, tem um guia, e a gente tenta deixar as coisas bem transparentes para isso. Se o caso tiver que ser reprovado, porque de maneira nenhuma a gente conseguiu endereçar as preocupações concorrenciais que a gente identificou, aí é um caso, sim, de impugnação na SG, e, se não achar remédio também no tribunal, um caso de reprovação da operação. Agora, em todos os casos, está todo mundo de prova disso, o esforço que o CAD e as partes fazem para poder resolver os problemas concorrenciais que, porventura, não têm nexo de causalidade com a operação. É isso que a gente sempre faz. Obrigado. E, pegando um gancho, teve um evento que discutiu exatamente esse ponto, promovido pela Capital Aberto, e que eu participei, e a minha sensação é que um dos motivos, uma das circunstâncias que levou a isso também é uma dificuldade maior na negociação de remédios, por vários motivos, mas entre eles um que é o momento em que o tribunal está mais fragmentado. Não há uma unidade de pensamento entre os conselheiros, como já houve em outros momentos, e isso dificulta bastante do lado nosso na interlocução e discussão de remédios, na medida em que, em alguns momentos, o relator não fala por todo o tribunal, e aí a conversa tem que ser multiplicada por cada um dos conselheiros. Eu não sei se a visão do presidente é essa e se seria possível, para além do guia de remédios que já foi publicado, também pensar em procedimentos internos em que fosse estabelecido algum rito onde ficasse mais fácil essa interlocução com cada um dos conselheiros. Por exemplo, se em algum momento faria sentido ter uma reunião conjunta das partes com todos os conselheiros, onde a discussão do caso pudesse ser coletiva e não individualizada em cada um dos gabinetes. Legal, Márcio. Curiosa pergunta. A questão da percepção é sempre subjetiva. A percepção que a gente tem no Conselho é justamente o contrário, que assim, os procedimentos estão bem concertados no sentido de serem combinados e seguidos por todos os conselheiros, o que não significa, obviamente, que todos tenhamos que ter a mesma opinião. Eu acho que a divergência ela não só é saudável, como necessária na busca da construção de decisões mais sólidas. O teste de estresse de posições contrárias ajuda a fortalecer a tese que acaba por se sair vencedora. Agora, é óbvio que o rito para um processo administrativo sancionador e o rito para um ato negocial, a gente pode falar tanto em TCC quanto em atos de concentração, eles são diferentes. E a gente procurou endereçar essa questão da negociação, sinalizando para a comunidade uma prática inclusive, isso foi incorporado no nosso guia de remédios, mas é importante esse esclarecimento para que sejam desmistificadas algumas questões, e, mais importante, não seja passada a mensagem que a gente não quer. Inclusive, a doutora Patrícia havia falado isso no primeiro dia, eu vou tornar a repetir. Temos já 6. Qual a sinalização que a gente tem passado? Quem negocia remédios é o relator. O que a gente procura evitar? Que haja uma negociação múltipla de remédios. Isso causa um aumento dos custos, uma perda de eficiência no processo, não só para os próprios requerentes, mas também para o CAD. Cria-se uma incerteza se temos esse ambiente de negociação múltipla. Então, o que não impede, obviamente, aliás, muito pelo contrário, há necessidade de apresentação do caso para todos os conselheiros. Isso deve ser feito. Isso, inclusive, ajuda no equacionamento da informação para que todos tenhamos a mesma base para análise. Então, quando afirmamos que negociações de remédios devem ser concentradas no relator, não significa que há uma proibição, ainda que tácita, para que os requerentes não conversem com os demais gabinetes, de modo algum. Porém, qualquer tentativa de negociação de remédio com um relator com um conselheiro que não seja o relator vai ser afastada. Até um certo momento, obviamente. Sabemos que, se os requerentes negociam com o conselheiro e o conselheiro sinaliza que a negociação está difícil, não concorda com os remédios, ou sinaliza até mesmo uma reprovação do caso, abre-se a necessidade de buscar-se uma via alternativa, inclusive para o próprio Conselho. Internamente, temos estabelecido que
e há um diálogo muito franco entre os conselheiros, semanalmente, sobre todos os casos em andamento. Temos um reporte semanal de todos os casos em andamento. E há um acordo entre os conselheiros que, a partir do momento em que houver uma sinalização numa linha que outro conselheiro discorde em um processo negocial, está aberta a possibilidade de outro conselheiro levar uma posição divergente. Então, o que procuramos e acreditamos, sinceramente, Márcio, que essa forma de negociar os acordos ela não traz insegurança, pelo contrário, ela traz mais segurança para o processo. Agora, obviamente, se no decorrer da negociação de um AC, por exemplo, houver a sinalização de que o Conselho entende que os remédios não estão estruturados de forma a endereçar os problemas concorrenciais, essa é a sinalização que o Conselho está dando, e, se for a maioria, é a maioria. Se houver iniciativa da parte ou disposição da parte em continuar negociando remédios, ainda assim, mesmo com essa sinalização, ok. Mas, sinceramente, acredito que esse caminho ele reduz insegurança. Agora, obviamente, inclusive, eu fiz constar no artigo essa semana, nenhuma proposta nasce perfeita, e a gente tem que buscar o bom, não necessariamente o ótimo, mas sempre na tentativa de melhorar os nossos procedimentos. E questionamentos como esse, conversa como que nós temos, sempre um diálogo muito amplo, muito franco, muito transparente, levará a uma readequação de procedimentos pelo Conselho para que tenhamos um processo fluindo de maneira mais tranquila. O nosso objetivo, repito, é trazer mais segurança para o processo negocial. Com relação a TC6, para finalizar, tivemos essa semana a adoção de uma medida que acreditamos que vai trazer mais perenidade, mais segurança para o processo de negociação de TC6. Resgatamos uma ideia que já havia sido implementada no Tribunal do CAD, um tempo atrás, de criação de um grupo permanente de negociação de TC6. As mesmas pessoas compõem esse grupo e serão as responsáveis, obviamente, é um grupo maior, conforme cada comissão, designados membros desse grupo para negociar TC6. Então, provavelmente, vocês vão perceber que haverá uma maior homogeneidade na condução dos TC6. Mas isso, Márcio, obviamente, estamos abertos a rediscutir procedimentos. Obrigada. Acho que só uma última pergunta daqui do... Só para... Eu não queria cometer uma injustiça por omissão, porque eu falei muito eu queria só registrar que boa parte da agenda de advocacia e política pública que foi feita neste governo se relaciona ao setor financeiro, e a atuação do Banco Central do Brasil sob a liderança do presidente Ilan Goldfein é algo absolutamente notável, um grande campeão da concorrência, não só o presidente, mas o corpo todo do Banco Central, que atuou fortemente na construção de políticas e na agenda legislativa. Só uma pergunta, porque eu acho que antes a gente até coletou algumas perguntas, que essa foi bastante recorrente. No próximo ano, a gente tem aí 6 espaços de nomeação, né? 4 conselheiros, a gente tem a vaga de superintendente aí do final do mandato e procurador-geral. A gente queria entender um pouco se o CAD pretende fazer alguma gestão no sentido de evitar que a gente tenha aí, talvez, uma colocação muito mais política do que técnica e algo que vá sair um pouco do que a gente viu até hoje. Leonor, a gente tem conversado com ambas as equipes do próximo governo, ainda de maneira inicial. Há um esforço do governo, de uma maneira geral, de preparar um processo de transição mais tranquilo possível, e o CAD, obviamente, é parte desse esforço concentrado. Para além disso, a gente tem procurado conversas com ambas as equipes para levar informações sobre o Conselho e para tentar obter posicionamentos com relação ao próximo ano. Obviamente, essa é uma batalha que nós temos, garantir que as indicações que serão feitas para as próximas posições do Conselho preencham os requisitos necessários para uma função dessa natureza. Temos um compromisso de buscar que as vagas de conselheiros sejam, em parte, preenchidas por pessoas do próprio CAD, que atuam no CAD. Obviamente, essa é uma intenção e que demanda uma negociação imensa. A decisão, obviamente, é do presidente da República, obviamente, há avaliação pelo Senado, mas eu acredito, sim, que há espaço para que mantenhamos o perfil dos conselheiros que hoje compõem o Conselho, mantenhamos o padrão de qualidade
que temos no Conselho. Mas, para além disso, é importante enfatizar que, meus caros, esse é um processo que o CAD vai passar sempre. Somos 7 conselheiros, o superintendente-geral e o procurador-chefe com mandato. A cada 2 anos teremos uma situação como essa. E essa pergunta sempre se coloca. Eu lembro, lendo o livro do Pedro Dutra, do Conversando com o CAD, depois o do Pedro Zanota, é uma questão que é colocada desde 1990. Poxa, mas agora o CAD vai ter indicações políticas, não vai ter indicações técnicas. E nesses 25 anos, puxando aí da 8884, é notável que, apesar dessa discussão sempre voltar para a mesa, o incremento da política antitrust no Brasil, o incremento do CAD. Então, eu queria, para finalizar, enfatizar que o desenho da Lei 2.529, que foi construído por todos, permite que o sistema de governança, o sistema de pesos e contrapesos dentro do CAD funcione de uma maneira tão bem estruturada. Esse desenho é notável, a independência da Superintendência Geral, a separação entre julgamento e instrução de processo, a presença do Ministério Público, a presença da Procuradoria Geral nos processos finalísticos do CAD, nos cria um ambiente de governança muito bom e impedem, como já afirmei diversas vezes, que 1, 2 pessoas ajam para interferir de uma maneira em um determinado processo. Mais importante que as pessoas que vêm, mais importante que um nome ou outro que venha, e me incluo nisso, a gente chega, a gente vai, as pessoas vão, a instituição fica. E essa construção que foi feita no CAD de permitir que o nosso desenho institucional garanta transparência, técnica, republicanismo nas nossas decisões, é um antídoto mais que perfeito contra qualquer indicação que possa vir no primeiro momento não parecer muito bem realizada. Eu tenho confiança que a instituição é forte e sairá bem em qualquer situação, inclusive pela vigilância constante, pela participação do IBRAC e de toda a comunidade nesse processo. Conte conosco. Contaremos, sempre. Acho que agora só fazer uma última rodada, se vocês puderem, cada um de vocês, falarem sobre os planos para o Bruno Maggi. Obrigado, Márcio. Até aproveitando o gancho, porque teve essa última pergunta que saiu um pouquinho do foco, mas voltando, não é sobre dano nem indenização, voltando à questão dos TCCs e da negociação conjunta, a minha pergunta é um pouco mais naquela situação dos processos em que já foram celebrados inúmeros TCCs, 9, 12, 16 TCCs, e tem mais uma empresa querendo celebrar. Se o CAD está encarando isso como uma situação mais realmente de direito da empresa em celebrar, mesmo que não contribui mais nada, porque não tem mais o que oferecer como provas, a não ser o pagamento da contribuição pecuniária, ou se continua a regra de discricionariedade, o governo vai falar, olha, você podia ter feito isso há 2 anos atrás, agora realmente você vai esperar ser julgado. É para mim ou para o Alexandre? Tanto faz. Negociados na SG você responde, os negociados no tribunal eu respondo. Bom, assim, é uma discussão que a gente sempre teve no CAD, né? A questão de realização de TCC é uma questão não de direito da parte, mas de conveniência e oportunidade da administração pública. O que usualmente se faz na SG é a necessidade de colaboração. Se não há que se colaborar mais, possivelmente tenha uma ausência de conveniência e oportunidade para a negociação na SG. O que a gente evita fazer na SG é o pay to go. É lógico que alguns casos específicos e a dinâmica do processo faz com que a gente possa flexibilizar isso em alguma medida. Mas essa é a regra, a gente nunca analisa a regra pela exceção, né? No tribunal, eu vou deixar o Alexandre responder. Perfeito, a gente tem trabalhado de maneira muito coordenada. Inclusive, eu queria complementar a pergunta anterior, a resposta anterior, dizendo que esse desenho esse desenho institucional do CAD funciona muito bem, porém ele demanda uma harmonia, uma coordenação muito grande entre a Superintendência Geral e o Tribunal do CAD. São órgãos completamente independentes, um verdadeiro Chinese Wall. Eu lembro que conversava com o Ministério Público Federal, o pessoal que acompanha os acordos de leniência. Eu não conhecia o procurador, eu cheguei no evento e ele não me conhecia, ele falou, poxa, eu cometi um deslize que eu não conhecia. Eu falei, isso é a prova de que o nosso Chinese Wall está funcionando muito bem. Um acordo de leniência, quando é negociado no CAD, nenhum membro do plenário tem conhecimento da negociação.
A gente só tem conhecimento quando o caso vai à homologação. Tem funcionado muito bem. Mas, voltando, exige uma coordenação muito grande. Eu fico muito satisfeito em afirmar que temos mantido essa tradição de coordenação e harmonia no trabalho da superintendência, no trabalho do tribunal. A nossa afinação, eu e o Cordeiro, tem sido muito boa, bastante produtiva ao longo dos últimos anos. Embora tenha um aspecto que nós discordemos frontalmente. Mas você está errado. É o fato dele torcer para o Vasco, eu torcer para o Flamengo. Assim, mas nisso a gente nunca vai conseguir chegar no consenso. Mas, enfim, meus caros, isso se reflete também na questão da negociação do TCC, e o Alexandre pontuou muito bem. E o guia traz os critérios de conveniência, oportunidade, que o CAD utiliza para aceitar ou não esse processo negocial. Como o Cordeiro bem pontuou, no âmbito da ESG, é imprescindível que, na maioria dos casos, haja colaboração efetiva para as investigações. No momento em que a Superintendência Geral entende que não há colaboração, não há nenhuma informação a ser agregada em uma proposta de acordo, teremos a possibilidade desse acordo no Conselho. E, sim, é um juízo de conveniência e oportunidade. Eu, pessoalmente, acredito, tenho advogado isso com os meus pares, que, do ponto de vista de eficiência da atuação administrativa, um pay to go é válido no tribunal, um desconto de 15% para encerrarmos um processo administrativo, para garantirmos a cessação da conduta e para evitar a continuidade do processo, que tem custo, não só no âmbito do CAD, mas o seu desdobramento no Poder Judiciário, a gente pode estar falando aí de 10, 15 anos até a resolução final, esse desconto de 15% mais do que se justifica. Agora, obviamente, há que se analisar caso a caso para que esse juízo seja realizado, esse juízo de conveniência e oportunidade seja realizado. Só para complementar, é importante também, vocês já sabem disso, mas é sempre bom deixar claro que esse processo de negociação de TCC, seja quando ele esteja na superintendência ou no tribunal, ele é concentrado, muitas vezes, em uma pessoa, mas ele é feito a várias mãos. Então, muitas vezes, o processo, a negociação começa na Superintendência Geral e a gente tem um longo processo de negociação e, em determinado momento, a hora que a gente chega num denominador comum ali na superintendência, a gente precisa subir o nível para o tribunal, porque esse acordo ele será homologado no tribunal. Então, vocês sabem disso, que são duas fases de negociação, a primeira na ESG e a segunda no tribunal, em que a gente vai para uma discussão para saber se a gente tem ou não uma aprovação do tribunal de uma maneira prévia, o que dá segurança para as partes no momento em que a Superintendência Geral volta para as partes e diz o seguinte: olha, é isso, está no caminho certo, ou temos alguns detalhes para ajustar até a homologação. Então, isso gera uma segurança, acho que, para as partes, em relação a todo esse processo negocial de acordo no CAD. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria só dar a oportunidade para cada um de vocês falarem ou destacarem um ou dois projetos que vêm por aí, planejados para esse próximo ciclo, e que a gente pode, eventualmente, comentar, já deixar no gatilho para o seminário do ano que vem. Qual ordem você quer? Eu não tenho nada para falar, então. Eu posso começar aqui. Eu acho que a superintendência tem alguns projetos interessantes. Primeiro deles, e que tem ganhado um destaque internacional, é o Cérebro. Vocês já conhecem isso, o sucesso dele é muito por conta da base de dados que a gente tem. É difícil achar um lugar no mundo que tenha essa base de dados, essa quantidade de informação de licitação. E isso tem sido elogiado no mundo inteiro, tem sido motivo de palestra. A gente tem saído para fora do Brasil justamente para explicar como funciona, como a gente conseguiu isso. A gente tem alguns casos de sucesso já no CAD, deve ter novidade aí pela frente. A gente tem também, não sei se eu devia falar isso, mas eu vou falar porque é bom que a gente vai ficar com a faca no nosso pescoço para poder fazer o guia de dosimetria. Acho que o guia de dosimetria é uma coisa que está todo mundo esperando. A gente teve nos últimos anos uma discussão grande de como chegar ao percentual da multa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Já tem algumas discussões no CAD, e eu acredito que no final desse ano e para o ano que vem a gente deve ter uma coisa mais sólida em relação a isso. E o terceiro e último, que eu queria destacar também, é um guia de análise
de atos de concentração, né? A gente tinha falado isso, a gente vai ter um procedimento interno, a gente sabe que isso está muito incipiente no CAD, a gente começou a discutir isso na Superintendência Geral, em breve a gente deve estar apresentando isso para o tribunal, mas é uma meta que eu acho que para o ano que vem é importante a gente ter uma transparência de como se calcula... Marcelo está sinalizando. Quem está sinalizando? Não, cara, você nem está sabendo disso. Você não trabalha com a de concentração, cara. É o seguinte, Mário, esse é com o Mário. Mário, é o seguinte, a gente tem feito um esforço tremendo para poder mostrar para vocês... Estão brigando ali já. A culpa é sua, está vendo? Não era para eu ter falado. Ó, a gente tem feito um esforço tremendo para poder, nos APACs, dar transparência de como se calcula a multa. E a gente sabe que a mudança mais importante da lei, na minha visão, é a notificação prévia. Então, a gente não pode perder isso de vista. A gente precisa trazer isso para a conta e entender que a consequência do não cumprimento da notificação prévia é o gun jumping, e aí hoje, no CAD, a gente não tem muito certo de como a gente vai aplicar uma multa de gun jumping naquele range de até 60 milhões. Então, esse é um projeto. E aí, bem lembrado, eu tinha esquecido, a gente está fazendo o guia de unilateral também, que é muito importante. Então, tem várias coisas aí para vocês cobrarem da gente. Eu não queria falar de unilateral mais, porque a gente está levantando ainda mais a barra, mas já que vocês levantaram, eu não podia deixar de dizer. O guia de unilateral é muito importante, porque, aquilo que eu já disse, a gente tem uma dificuldade muito grande em tocar essa matéria, e quando a gente tem um guia, a gente consegue trabalhar ela de maneira mais objetiva e de maneira mais rápida até. Então, são esses os projetos. Eu posso... E acho que, como projeto, o que fica, evidentemente, na CEPRAC, dado que é o Ministério da Fazenda, é outro tipo de horizonte no futuro, mas, pegando o gancho, nós fizemos um guia de cômputo de sobrepreços de cartel para subsidiar o cálculo. Eu convido todos a vê-lo. E nós, até o final do ano, vamos publicar um guia de auxílio à busca de reparação privada de cartel. Algo que nós consideramos que, a nosso ver, é um instrumento dissuasório de primeira ordem, ainda subutilizado no Brasil. Então, como projeto com futuro aqui, é um prazo bastante curto, é basicamente isso. De resto, do ponto de vista da CEPRAC e do Ministério da Fazenda, é fazer a transição mais suave e civilizada, para que o próximo governo entre o mais rapidamente consiga não só levar e conduzir a máquina, mas fazer as reformas que o país tanto necessita para não só sair de vez das dificuldades cíclicas que nós apresentamos, mas poder construir os alicerces para o crescimento sustentado no longo prazo. Ótimo. De maneira bastante resumida, acho que o Alexandre colocou as principais, o Cordeiro colocou as principais questões. Estamos bastante ambiciosos na formulação de novos guias. Destaco o guia de dosimetria, e a gente falava antes do benefício da discussão sadia, da divergência dentro do tribunal. A gente tem conversado muito sobre a questão de dosimetria de uma maneira civilizada e interna, e partimos para a convicção de que, realmente, a edição de um guia de dosimetria trará mais segurança jurídica, não só para o CAD, na formulação da dosimetria da multa, mas para todos os jurisdicionados, no sentido de deixar mais claro quais são os critérios utilizados. Então, creio que será um passo bastante importante para o Conselho nos próximos meses. A gente já tem montado o cronograma e o projeto, como será a edição desse guia. Talvez, não posso afirmar com certeza, mas na próxima edição do Congresso em Poços de Caldas a gente possa anunciar esse guia. Do ponto de vista institucional, eu acho que a gente tem dois grandes projetos no pipeline, a questão da OCDE, que eu já mencionei. Realmente, nossa expectativa é que, em junho, tenhamos a aceitação, e da nossa condição como membro permanente. E temos a questão da CAMEX, que foi discutida ontem. Está em estado bastante avançado, avançadíssimo. A
a decisão do presidente da República no sentido de inserir o CAD nas discussões no âmbito da CAMEX. A gente deve ter, muito brevemente, algumas novidades acerca dessa questão. E, além disso, manter o altíssimo padrão de qualidade. A gente deve ter alguns casos bastante interessantes a serem apreciados aí brevemente no Conselho, e manter, obviamente, o padrão de qualidade que tem caracterizado a nossa atuação nos últimos anos. Obrigado, Breno. Obrigado, Márcio. Nós é que agradecemos, reitero esse agradecimento pela disposição de todos vocês de dialogar transparentemente, mesmo as questões mais polêmicas, e reiterar que nós, pelo IBRAC, estamos à disposição e contem conosco para todos os projetos que beneficiarem a defesa da concorrência no Brasil. Espero que todos os colegas tenham gostado. Infelizmente, precisamos encerrar o nosso seminário, precisamos fazer agora. Tenham gostado dos painéis, o presidente já destacou. Eu também saio aqui com a sensação de que aprendi bastante, ouvi ideias novas, de perspectivas diferentes que foram trazidas aqui. E, nesse sentido, vale um parabéns para todos os proponentes dos painéis, moderadores, panelistas, e especialmente também, obviamente, pela organização de todo esse trabalho, que foi liderada pela Leonor Cordovil, nossa diretora de concorrência, com a ajuda da equipe dela, especialmente Lívia Dias de Mello e Júlia Krain. Também, obviamente, da própria equipe do IBRAC, o Zé Carlos Busto, a Dora, a Solange e a Letícia. Gostaria de agradecer também todo o staff em geral, incluindo a equipe de apoio de vídeo, liderada pelo Luciano, a equipe do hotel, que mais uma vez nos recebeu, aos nossos assistentes, que ajudaram bastante, e eu, pessoalmente, tenho um agradecimento para o Caminati, os meus sócios, meus colegas que cuidaram dos casos enquanto eu estava imerso no seminário durante essa semana. Lembrar que o ano ainda não acabou para o IBRAC, temos ainda alguns projetos, incluindo um evento no dia 22 de novembro em Brasília, onde continuaremos discutindo as ações de reparação de dano em parceria com o IDP. No dia 29 de novembro, em São Paulo, a Global Competition Review, em parceria com o IBRAC, vai fazer o primeiro evento na América Latina, vai ser sediado no Mackenzie. Teremos ainda o lançamento do livro Conversando com o IBRAC, um projeto paralelo ao mencionado já pelo presidente Barreto, Conversando com o CAD, onde a ideia é registrar a participação e a contribuição dos advogados para a defesa da concorrência, advogados e economistas para a defesa da concorrência no Brasil, através do IBRAC, onde foram ouvidos ex-presidentes do IBRAC e outras personagens importantes. No dia 7 de dezembro, teremos o evento das mulheres na PUC de São Paulo, não é isso? Coordenado pela Carolina Saito. Coordenada pela Carolina Saito. E, para o ano que vem, teremos a nossa 25ª edição desse seminário. Teremos um novo governo, possivelmente novos conselheiros. Semana que vem já começa o planejamento desse seminário do ano que vem. Possivelmente a gente pode fazer alguma coisa integrada com o Cartel Workshop da ICN, aproveitar a presença de convidados estrangeiros. E, nesse sentido, a gente queria convidar todos a fazer críticas, sugestões, para deixar nosso seminário cada vez mais legal. Com isso, infelizmente, temos que declarar encerrado o seminário. Desejamos a todos uma boa viagem, um bom final de semana, e nos vemos no ano que vem.